Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desenvolve Oeste Paulista, podcast feito pelo EPP. Hoje, o nosso encontro é com mulheres que decidiram transformar a vontade de ajudar em ação. Mulheres que dedicam tempo, conhecimento e principalmente disposição para fazer a diferença na vida de mulheres e de meninas. O Clube Sorotimista de Presidente Prudente faz parte de uma organização global que atua justamente nessa missão: promover oportunidades, educação, empoderamento e o desenvolvimento social, contribuindo para que mulheres e meninas possam construir um futuro com mais autonomia e dignidade. E para conversar com a gente sobre essa história, os desafios e também os projetos que estão em andamento sendo desenvolvidos em nossa cidade, recebemos hoje duas integrantes do clube, Antônia Brás e Undina Gerbasi. Dona Antônia, Dona Undina, boa noite. É um prazer recebê-las. Sejam muito bem-vindas ao podcast Desenvolve Oeste Paulista. Boa noite. Nós que agradecemos o convite, é uma honra estar aqui participando. A gente que agradece. Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar da nossa organização, das Sorotimistas. Nós que agradecemos. Ao meu lado aqui também, o nosso conselheiro do EPP, Marcos Nomura. Obrigado. Sejam muito bem-vindas. Somos já parceiros e hoje vamos contar um pouco a história das Sorotimistas. Antes da gente começar falando especificamente sobre as Sorotimistas, eu gostaria que cada uma contasse um pouquinho da história pessoal. Senhora, Dona Undina, depois Dona Antônia, falar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e como que chegaram até o clube. Bom, minha vida sempre foi profissionalmente na educação. Na vida pessoal, fui casada, hoje sou viúva, sou mãe de 5 filhos, né? Vários netos. Beleza. Vem a bisneta por aí. Olha que bênção, hein? Né? Mas tão jovem assim, bisavó? Pois é, então, logo. E na vida profissional, eu sempre fui na área da educação, né? Fui professora dos 3 níveis de ensino, né? E também, então, acabei me especializando em educação brasileira, mestrado meu é nessa área. Fui diretora de escola, né? Fui diretora de faculdade, né? Enfim. Fui secretária também, né? Fui secretária da educação por muitos anos, né? Então, tive secretária na administração do prefeito Paulo Constantino, depois na do prefeito Tupã, mais 8 anos com ele, né? Então, estive também no setor privado, no público, no privado e também dentro vamos dizer assim, dessa esfera, tanto no legislativo também, né? Fui vereadora, como no executivo, exercendo a função de secretária da Educação. E depois, então, nesse inteirinho, conheci essa organização Sorotimista, né, que é uma organização global, né, existe no mundo todo, e resolvi prestar esse serviço voluntário para a gente poder cumprir também essa missão de servir. Que linda história. E a senhora, Dona Antônia? Bom, eu nasci na roça, lá no Córrego do Macaco, em Álvares Machado, no sítio. Trabalhei na roça até os 17 anos. Com 17 anos, mudei de Álvares Machado, que a gente morava lá no bairro Guaiçara, para Presidente Prudente. Já fui mãe aos 17 anos, né? Então tenho 3 filhos, 4 netos. E aí trabalhei quando vim, aqui eu trabalhei de doméstica, eu perdi meu pai com 18 anos e eu tinha mais 6 irmãos e um filho. Aí tive que assumir os meus 6 irmãos e um filho, que a minha mãe era analfabeta, não tinha vindo da roça, não tinha aposentadoria, não ficou com pensão, não ficou com nada. E eu acabei tendo que assumir todo mundo ali. E foi um desafio muito grande. Ainda trabalhei um tempo de doméstica e na época o seu Paulo Constantino era prefeito. Como meu pai morreu no acidente da Andorinha, eu fui falar com ele se tinha um jeito de arrumar um emprego para mim. Aí arrumou, eu trabalhei na Andorinha. Aí estudei, me formei professora, comecei na prefeitura como serviços gerais. Então, na limpeza. Aí depois me formei, passei para orientadora, para professora, fui orientadora pedagógica, diretora substituta e cheguei a ser secretária interina de educação. Que história das duas, hein? Agora, o voluntariado parece que já nasceu na minha alma. Desde 6 anos de idade, eu já fazia trabalho voluntário com meu pai, porque meu pai era o único que sabia fazer caixão naquela época, naquele sítio. E não tinha funerário em Machado. Então, morria uma pessoa, lá ia meu pai fazer caixão e falava, você vai me ajudar?
E lá ia eu fazer. Ele ia aplicar a injeção e falava, você vai junto, nem que for para segurar essa borrachinha. E ele aplicava a injeção nas pessoas. Então, desde aquela época, eu sempre fui apaixonada. E fui presidente da Central de Voluntários, fui presidente da Sorotimista, e hoje sou coordenador de projeto local. Que beleza de história, hein, Nomura? Muito bonitas as duas histórias. Agora, conta um pouco da história das sorotimistas de Presidente Prudente. Primeiro, explica o que é sorotimista, porque acho que o público muitas vezes nem ouviu falar. Exatamente, porque a palavra sorotimista, ela é uma junção de soror, que é irmã, né, e ótima. Então, a gente diz que é a melhor para as mulheres, ou a melhor das mulheres, né? É uma organização, então, que existe no mundo todo, exatamente com a missão de poder resgatar a mulher, né, para que ela possa vir a servir a sua comunidade como cidadã. Então, aquela mulher que às vezes tem dificuldade para se posicionar dentro do próprio meio em que ela vive, então é para ela que nós trabalhamos principalmente através de programas e projetos, né? Então, essa é a organização que tem já mais de 100 anos, né? E aqui em Presidente Prudente, nós completamos agora, no dia 16, 29 anos de organização, né? Sorotimista. Então, a origem é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, isso. A origem, exatamente, foi lá, né? E hoje, então, ela existe em diversos países, né? Então, mais de 120 países no mundo todo, né? E se fala através de federações. No caso do Brasil, né? Nós pertencemos à Federação das Américas, né? Então, nós estamos dentro desse ramo da organização sorotimista. E no Brasil todo tem clube sorotimista? Em vários estados brasileiros, né? São 26, vários né? estados brasileiros. 26, né? Isso, E aqui na região, só Prudente ou tem qual que é a mais próxima, tirando o mais próximo de Prudente, acho que é Catanduva. Já é meio longinho. Então, isso, Prudente... Isso, é um núcleo, né? E que a gente pretende aumentar isso, difundir isso. Porque a mulher trabalhando para a mulher, principalmente através da educação, né? Então, através de projetos, através de programas, né? De orientações, tanto projetos para meninas, por exemplo, nós temos o Sonhe e Realize, é um programa voltado para jovens de 14 a 18 anos. O foco principal é a orientação profissional, mas com isso a gente dá as orientações para a vida de uma forma geral, né? E com os meninos que estão lá, quando são salas de aula, também frequentam, também fazem parte. O foco é a menina, mas todos eles participam também. O outro grande programa, esses são programas obrigatórios da organização, é o Viva o Seu Sonho. Então, esses são para mulheres que são arrimo de família, né? E que necessitam de orientação e para poder crescer profissionalmente, se for o caso, né? Ou mesmo para que ela possa ter condições de melhor educar os seus filhos e melhor servir a comunidade em que ela vive. A senhora quer complementar alguma coisa? Não, é dia 16 agora de agosto, estamos completando 29 anos, né? Aqui em Presidente Prudente. E a gente tem realizado, eu fui contar aí que a gente está fazendo uma divulgação do workshop que nós vamos fazer. Só no ano passado atendemos mais de 300 pessoas nos nossos projetos. Então, assim, porque a gente tem esses projetos obrigatórios, que são internacional, então é obrigatório, e depois tem os projetos locais que nós podemos fazer. Então, nós fizemos Mulheres em Harmonia, aí foram 10 encontros com essas mulheres, preparando mesmo, tanto na questão da autoestima, do amor próprio, do empreendedorismo. Depois fizemos Mulheres Conectadas, que nós voltamos assim, bastante para essa questão da internet, como elas trabalharem, ser empreendedora, cuidar das redes sociais delas, da imagem. Então, isso foi bem legal. Também teve o projeto que a Luciana foi a facilitadora, Luciana Maldonado, que é o Bem Viver Financeiro, que atendeu também algumas mulheres, ensinando a fazer economia doméstica e o planejamento financeiro. Então, e palestras, né, que a gente faz. Então, no total, nós atendemos mais de 300 dentro de um ano. Nossa. Eu imagino que essa educação financeira deve ter surtido muito efeito, né? Porque muito se fala que falta isso no ensino básico. Falta. Agora foi aprovada uma lei, né, que as escolas vão trabalhar
a educação financeira. Isso. Vai fazer parte do currículo. Então, isso é muito importante, porque, na verdade, deveríamos aprender lá mesmo, começar na pré-escola. E a gente não tem essa educação financeira. A escola não prepara para isso, né? Prepara você para ser funcionário, para você trabalhar ou estudar e ser funcionário. Nem para ser empreendedor a escola não prepara, infelizmente. E a gente trabalhou bastante isso, né? Trabalhar esse empreendedorismo. E a gente percebeu que essas mulheres que participaram desse projeto, elas se aproximaram. E elas começaram a fazer vários eventos, grupos de pessoas, né? Entre elas, que fortaleceu. Uma fortaleceu a outra. E é legal a gente ver, assim, que elas caminharam, certo? Sem ficar dependendo da gente. Elas montaram os grupos delas, os projetos delas e estão indo muito bem. Isso é muito bom a gente ver, conquistar essa independência e essa autonomia, né? E pensando assim Pois não? Não, eu ia dizer, o bonito é a gente ver exatamente isso, assim, presenciar, né, no dia a dia, essa vontade delas de descobrir este mundo, de como é que ela pode dar condições melhores para a sua família, assim, de uma forma muito simples. Eu lembro sempre daquele exemplo da mulher que ela falava, poxa, eu queria vender, eu sei fazer sabão, eu queria vender o sabão, só que eu não sei dimensionar, pensar assim, quantas pedras de sabão dá a receita, como é que eu vendo isso? Quer dizer, né? Precificar o sabão. Então, por exemplo, né? Então, esse é um exemplo simples assim ali, que quando ela descobriu que ela pode e que ela sabe fazer e aprendeu a precificar, nossa, foi uma alegria enorme, Que aí ela percebe, né, que ela está tendo um lucro, né? Um lucro. Ela consegue pagar a despesa para produzir. E quando elas descobrem, porque elas dizem assim, mas precisa ter um pouquinho de dinheiro, ser rico para poder guardar, né? Falei, não precisa, né? Então, não precisa. Você pode guardar R$1, você pode guardar R$2, R$5, elas ficam assim, será? Aí uma começou a juntar, ela disse, vocês não sabem, eu estou quase conseguindo comprar meu tanquinho. Aí. Sabe? Então, assim, das mais simples, é muito bonito de se ver. Você se realiza enquanto pessoa. E né? Isso é desenvolvimento, né? Exatamente. Isso é crescimento, né? Você está deixando um estágio em que você estava ali, que para nós pode parecer simples, mas você alcançou um estágio mais elevado. E falando no empoderamento feminino, né? Nessa expressão tão comum que se usa hoje em dia, quais são os principais desafios que as senhoras percebem aqui, principalmente na nossa região, para que aconteça, que alcancem esse empoderamento, essa valorização da mulher e da menina? Eu não gosto da palavra empoderamento. Eu gosto da palavra fortalecimento. Fortalecimento, despertar do potencial, porque é isso que é importante. Desafio, é claro que tem. Primeiramente, é que muitas vezes as mulheres elas não confiam no potencial delas. Porque foi educada a não confiar. É o homem. Eu já vi, por exemplo, aqui uma mulher vai abrir um negócio e ela é sozinha, a pessoa fala assim, não vai dar certo, ela não tem marido. Ela não tem marido para apoiar ela. Então, e às vezes uma outra mulher falando isso. Uma outra mulher falando isso. Então, assim, como se tivesse que ter um homem, uma mulher, um marido para poder dar certo o negócio. Não é. Quando muitas vezes acaba até atrapalhando. Pode ser que atrapalhe, pode ser. Provavelmente. Então, a gente encontra esse desafio. Agora, aí eu vou falar um pouquinho aqui, até como, não é nem só como sorotimista, mas como sorotimista e como terapeuta, porque às vezes a gente acaba misturando um pouquinho as coisas. Eu percebo também que quando elas, isso é uma coisa que eu tenho bastante depoimento, quando elas começam a avançar, que elas começam a ganhar mais do que o marido, elas dão um passinho para trás com medo de perder o casamento. Isso é um desafio em quase todas as mulheres. Elas têm medo de ganhar mais que o marido e ele começar a ter uma competição e acabar se separando, por causa da questão financeira, né? E às vezes até de falar mesmo para mim, Antônio, mas ele começou a falar, você está ganhando mais que eu? Você vai querer mandar aqui agora? Não sei o quê. O dinheiro é poder, né? Então, esse é um desafio que a mulher enfrenta, muitas vezes, por essa questão mesmo, né? E quando ela começa também a demonstrar essa autonomia, essa conquista, que ela é capaz, não ficar dependendo de tudo. Isso muitas vezes incomoda os homens. Então, elas têm problemas nisso, a maioria tem problema, não são todas que têm a felicidade de ter um marido que apoia.
São poucas, né? E também a própria sociedade. A própria mulher muitas vezes não acredita uma na outra, não torce pela outra muitas vezes. Esse é um desafio que nós temos. Essa questão de muitas vezes não sermos tão parceiros de torcer pela outra. E a gente precisa trabalhar isso, é um desafio. Aprendermos a querer que a nossa colega, e eu também, todas nós. Eu sou da seguinte opinião, quanto mais tiver gente feliz e bem resolvido, menos problema nós vamos ter. Sim. Porque gente feliz não fica pentelhando a vida dos outros, não fica atormentando a vida dos outros, né? Então, esse é um desafio. E eu penso que o voluntariado, o trabalho, os projetos, eles têm sempre que ser pensados assim, no sentido exatamente de a gente ajudar essa pessoa a ganhar autonomia, independência e seguir. Sabe igual a gente também prepara os nossos filhos para seguir? Porque quando eu ganhei uma bolsa nos Estados Unidos e eu fiquei 6 meses em São Paulo, toda quarta-feira fazendo um curso, que foi em parceria com o Senac. E aí, eles trouxeram o mestre Salomon, que foi com os Estados Unidos, então ele veio na finalização lá para visitar umas entidades e ali fazer parte da nossa formatura. Aí levaram ele para visitar umas entidades e a mulher lá, que a entidade dela era mais famosa, quis levar ele. Quando chegou lá, ela falou assim para ele, aqui nós estamos atendendo a 3ª geração. Aí ele disse assim, mas então vocês conseguiram uma proeza de manter 3 gerações na miséria? Então, o voluntariado não pode ser para eu ter projeto que mantém ele na mesma situação, no assistencialismo. O voluntariado, exatamente. A gente vai praticar o assistencialismo sim, enquanto ele não tem comida, enfim, você pratica. Mas se ele está precisando de cesta básica, de que pague a luz dele, você tem que descobrir primeiro por quê que ele está naquela situação. Aí é lógico, você vai socorrer, não vai deixar morrer de fome. Mas precisa ter um trabalho para ajudar essa pessoa a crescer e não passar o resto da vida precisando de cesta básica. Porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu precisei de cesta básica, de roupa usada, porque eu fiquei mais de 2 anos sem conseguir comprar 1 quilo de carne quando meu pai morreu. Porque a gente não tinha dinheiro. E meus filhos usaram o que os outros deu. E eu também, por muito tempo. Mas eu tinha comigo, um dia eu vou ter para eu dar. Eu não posso querer ficar na mesma situação o resto da vida. Então, eu vou ficar o resto da vida no Bolsa Família, recebendo cesta básica. Se eu tenho, despertar o potencial. Esse é o grande objetivo, vício, né? Viu? Esse é o grande objetivo da Sorotimista. As pessoas confundem às vezes. Mas é para ajudar assistência. Não é. Quer dizer, assistência, às vezes, você é decorrente de algumas situações, em algum momento. Mas o objetivo, quando a gente fala pela educação, não é que é pela educação formal. A educação é levar o conhecimento para que ela possa, sozinha, depois, né, exercer a sua autonomia, ser autônoma. Um interessante que eu estou notando, não é só a educação, né? É trabalhar muito a autoestima para poder aproveitar a educação que você é apresentada. Exatamente. Porque sem autoestima, sem amor próprio, então não é tanto empoderamento, sabe? É autoestima, é autoconfiança. Isso. Quando eu tenho autoestima e autoconfiança, eu vou. Porque eu vou acreditar em mim. Eu não vou ficar precisando que você me aprove. Tudo bem, sua opinião, de repente, para me orientar, para mostrar, Antônio, aqui é melhor, tá? Esse caminho aqui é melhor. Isso é uma coisa. A gente tem uma mentoria, ter uma orientação, isso é muito importante, né? A gente às vezes paga caro para participar de uma mentoria. Mas você ter esse direcionamento, isso é ótimo, mas não dependente. E a autoestima e a autoconfiança é que vai fazer, e clareza do que você quer, é que vai fazer você conseguir. E você acreditar no seu potencial é a melhor coisa, porque se você acredita, você vai. Puxando esse gancho que as senhoras já falaram sobre a questão do voluntariado, né? Todos nós somos aqui, a gente é à frente da UEPP, vocês da Sorotimistas, a gente sabe que toma tempo, a gente às vezes acaba deixando o nosso lado pessoal, né? Os compromissos pessoais de lado, às vezes até profissionais, em prol desse sonho que a gente tem, desse desejo de contribuir para o desenvolvimento, para a melhoria das pessoas. Como que vocês se aproximaram do Clube Sorotimista? Como que foi que a senhora conheceu essa instituição e chegou até ela? Como que foi isso? Olha, aqui nós, de Presidente Prudente, nós conhecemos através de um outro clube que existia em Campinas. Quer dizer, eram pessoas amigas, né, que se tornaram amigas e que faziam parte da organização, que foram nos contando. Na verdade, foi um namoro de mais de 1 ano, vamos dizer assim, sabe? De estar junto, de conversar, de mostrar
o que é a organização, qual é o grande objetivo dessa organização. Inclusive, agora existe uma meta grande para que até 2031 a gente possa atingir 500 mil de mulheres e meninas, né? Esse é um grande objetivo e uma meta nossa, um foco nosso. Quer dizer, então seria o clube padrinho, vamos dizer assim. A gente tem alguns padrinhos. O nosso foi Campinas, né? Então, Campinas, elas se aproximaram de nós, então vinham de vez em quando, fazíamos reuniões, fazíamos encontro, explicava, colocava todas as condições, todos os requisitos, todos os compromissos, porque a gente precisa lembrar muito bem que ser voluntário, então, uma decisão pessoal sua, mas nem por isso você deixa de ter compromissos que você assume, né? Então, você assume compromissos sendo voluntário, né? Então, tudo isso, um trabalho de conscientização, né? E da importância de, na sua vida, você ter um trabalho voluntário. Então, você vamos dizer assim, um trabalho de, também para nós foi, o núcleo que fundou aqui a organização, um trabalho de conscientização de como é importante estar pronto para servir, né? E que esse servir é compromisso, né? Esse servir é compromisso. E a senhora, dona Antônia, como que a senhora conheceu o Sorotimista? Então, eu fui funcionária, como eu comecei na Prefeitura de Serviços Gerais, fui professora. Aí eu lembro que eu estava, acho que no ProJovem, se não me engano, e eu já era da Central de Voluntários, e alguma coisa a gente fez junto que a dona Dina me chamou. E eu acabei entrando, que eu me identifiquei, né, com a missão. Acabei entrando, já tenho aqui uns 16 anos que eu estou, né? Já tem 16 anos que eu estou, que na época eu coordenava o ProJovem, né? E aí ela me convidou, porque eu trabalhava com ela. Ela era secretária de Educação, né? Me convidou. Uma mulher convida a outra. Um convite, isso. Por convite, ou interesse, a pessoa se interessa. Aí, né? A senhora era presidente também na época, né? Era presidente e secretária de Educação. Foi. Eu sou a presidente fundadora. E um monte de filhos. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção. O trabalho de vocês cria um impacto, tá, importante na comunidade, né, principalmente entre as mulheres, e automaticamente os homens também sentem, né? Com tudo isso daí, o que dificulta que outros clubes surjam na região? Então, né, essa questão de assumir esses compromissos voluntários, porque você vai ter compromisso, né? Por exemplo, a gente tem compromisso, a gente paga para ser voluntário, nós temos taxa que nós pagamos, vai uma taxa para os Estados Unidos, uma taxa para a região Brasil, inclusive para manter as despesas. Então, não é todo mundo hoje em dia, assim, não é tão fácil, na verdade, encontrar pessoas que querem ter essa constância, porque, veja bem, é fácil ser voluntário um dia, você fala assim, vamos fazer uma quermesse aqui para arrecadar dinheiro, aí eu vou lá um dia, 2 dias. Mas você ter uma constância de saber que você vai uma organização, que nem o EPP. Eu ia falar que a gente sabe muito bem como é. Você tem CNPJ, você tem conta em banco, você tem taxa para pagar, você tem um monte de coisa. E ter esse compromisso não é tão fácil. Então, precisaria ter uma articulação muito grande de pessoas muito dispostas. A gente percebe que as pessoas estão mais dispostas a ser voluntárias na igreja, né? Nem tanto sempre assim nas entidades, porque a Sorotimista é um compromisso constante, né? E o perfil do brasileiro, vocês acham que também ele não é muito de associativismo? Não. Né? Você vê, até falei que eu ganhei a bolsa, esqueci de falar sobre o que era o curso. O curso era exatamente sobre o voluntariado e como elaborar projetos para captar recursos. E aí, um dos desafios mesmo que tem é esse no Brasil. Porque nos Estados Unidos existe fila de gente, no Canadá principalmente, de pessoas querendo ser voluntárias. As pessoas entregam um currículo na entidade para ser voluntário. E fica aguardando a oportunidade. Nós tem que implorar para a pessoa ser voluntária. Tem que laçar, passando na rua. E na igreja a gente tem mais voluntário, mas aquela questão mesmo assim, como religiosa, que eu estou ajudando, que Deus está vendo, nesse sentido. É diferente do nosso que é pela causa, certo? É pela missão. Quando você vai pela causa, é diferente, né? E é muito legal quando você trabalha pela causa. Não é para ostentar, não é para fazer política, é pela causa. Você se identifica e você quer que realmente a vida das pessoas melhore.
Eu, por exemplo, sou apaixonada mesmo para ajudar as pessoas a elevar a autoestima e a autoconfiança. Eu penso que quando a gente faz isso, de ajudar a pessoa a ter clareza, autoconfiança e autoestima, é o tripé para dar sustentação para ela seguir. Com certeza. E dentro dessa missão que vocês assumiram, estão desenvolvendo aí já há décadas, quais foram as histórias? A senhora comentou aí da senhora que comprou lá, vendendo sabão, comprou o tanquinho. Queria que vocês falassem de algumas histórias assim que realmente comoveram e que realmente foram transformadoras na vida dessas mulheres, dessas famílias, né? Que vocês pudessem citar alguns exemplos, que de repente tem alguém que pode estar assistindo isso e ou se interessa em ajudar ou se interessa em ser ajudada, né? Por exemplo, no Mulheres em Harmonia, porque trabalhou muito essa questão do pilar da autoconfiança, de clareza, né, de saber o que quer, e do amor próprio e autoestima. Uma pessoa falou para mim que ela estava pensando em tirar a vida. Nossa. E com aquele projeto, hoje essa mulher, eu não posso falar onde que ela está, que a instituição é muito conhecida, mas ela acabou sendo aprovada em uma instituição, não está nem prudente, que ela alavancou a vida dela. E ali, quando ela estava lá no Mulheres em Harmonia, ela queria tirar a vida dela. E como que é esse projeto Mulheres em Harmonia? O que ele faz efetivamente? Foram workshops, assim, 10 encontros de workshop, que era encontro de 3 horas, que a gente foi trabalhando um de autoestima, autoconhecimento, teste vocacional, né? Elas mesmo descobrir potencial, começar a colocar o que elas tinham, que elas viam nela. Aí, às vezes, elas não vêem nada nela. Tá, as pessoas que te conhecem, o que elas veem? Então, foi realmente trabalhar. E entrou também um pouco o empreendedorismo, a comunicação, como se comunicar melhor, posicionamento, imagem. Então, foi trabalhado várias coisas no Mulheres em Harmonia. O conectado a gente já ficou mais para a questão profissional mesmo, redes sociais, até a inteligência artificial a gente teve quem deu aula para elas. Então, foi muito legal, porque despertaram mesmo. Mas o Mulheres em Harmonia mexeu mais com a questão emocional e o Conectados Empreendedorismo. A senhora tem algum E os jovens da escola? Pode falar. Deixa ela contar dos jovens, que é muito importante. Os jovens, assim, nossa, eles falaram assim, por exemplo, que não sabia, por exemplo, assim, nossa, não sabia que isso era importante, né? Que não tinha aquela questão de profissão, não tinha noção de profissão, do que é violência, o que não é violência. Muitas coisas eles não sabiam o que era violência, o que não é violência. Não acreditavam no potencial deles. E no final, teve alguns que falaram assim, e depois eu fiz eles fazerem grupo, discutirem lá na frente, apresentar, inclusive despertar potencial mesmo, o que eles viam de bom. Aí eles falaram, a maioria falou isso, a gente precisava ter isso na escola, porque a gente não tem, e nossos pais nunca têm tempo de conversar com a gente, está sempre ocupado, trabalhando, brigando, aí a gente vai só para a internet, para as redes sociais, e a gente precisava muito de ter esse apoio, inclusive na escola, né? Essas orientações que muitas vezes não tem para a vida. Porque muitas vezes às vezes o pai deles não acredita. Tem um fato que não é da sorotimista, mas que vale a pena contar. Então, quando a dona Andina era secretária de Educação, eles me convidaram, ela e o Tupã, para ser coordenadora do Projove. O Projove trabalhava exatamente com jovens excluídos, de 18 a 29 anos de idade, aqueles que, alguns já tinham passado até por prisão, aqueles que não puderam estudar mesmo, não tinha nem a 8ª série. Então, era o povo, e tinha mais de 1000 alunos. Olha, você vê que foi uma loucura aquilo lá. Aí teve um menino de uns 20 anos, ele era muito crítico, mas não era um crítico rebelde. Ele questionava as coisas. Era um crítico no bom sentido, só que a diretora não aceitou e expulsou ele de lá. Ela falou, não quero mais ele aqui, eu vou expulsar ele. Aqui ele não entra mais. Aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou levar ele para outra escola. Aí ele foi embora, não veio, liguei para a mãe dele e falei assim, eu quero que ele retorne, ele vai para outra escola. Ele não vai ficar nessa, porque ele teve problema, mas vai para outra. Aí eu falei assim, não, meu filho não vai não, meu filho sempre foi burro, ele não tem jeito mesmo, desde criança, foi tudo quanto era escola que ele entrava, ele sempre era expulso, ele nunca saía. Eu agradeço só ter ligado, mas ele não vai não, tá? Eu falei, nossa, mas eu sinto muito que seu filho é tão inteligente. Ele é capaz de se tornar uma grande pessoa, até um empresário, porque ele é muito inteligente, ele questiona porque ele é inteligente demais. Ele quer entender. Ele quer entender as coisas. Ela pegou e falou assim, mas ele não vai. Passou uma semana,
Aí chegou a menina lá da Secretaria de Educação, que eu estava lá dentro trabalhando, falou assim, Antônio, a mãe do fulano quer falar com você. Aí ela falou assim, a senhora acredita mesmo que meu filho é inteligente? Eu falei, acredito. A senhora acredita que ele é capaz? Eu falei, acredito. Então ele vai voltar. Voltou. No dia da formatura, ele foi aplaudido de pé. Quando ele subiu para pegar o certificado. Então, a questão da autoestima, a questão de acreditar na pessoa, a questão de falar, vai lá, você pode, você consegue. Porque tem gente que já sofreu tanto na vida que ela não acredita também. É o conformismo, né? Tipo assim, meus pais foram desse jeito, eu vou ser desse jeito. Mas às vezes não é seu conformismo. Mãe tá tolindo o sonho do menino, né? Sim. Quer dizer, a mãe é a referência dentro de casa. Sim. E sua mãe fala pra você, você é burro. Exatamente. Eu acredito, né? Ele acredita, então não é capaz. E lá na outra escola, já conversei com a direção, com todo mundo, o pessoal soube lidar com ele, não é? Falei, ele é questionador, deixa ele questionar e responde as perguntas dele. Se você não souber, você vai buscar a resposta. E aí pronto, foi tudo bem. Mas foi uma benção aquele menino. E depois eu fiquei sabendo que ele tinha montado, acho que é Lava Jato. Aí. Então, eu assim, acreditar. São essa autoestima que nós temos. E a gente faz isso com as mulheres, né? Esse é o nosso objetivo. É verdade. Você vê, dentro de um dos nossos programas, que é o sonho, o Viva o Seu Sonho, ele, inclusive, é um programa que a organização premia, né? Quando é o caso, quando a mulher mostra que ela tem. Primeiro, ela tem que mostrar, isso que eu digo para você, ela tem que mostrar que ela quer crescer. Né? Ela quer crescer, mas ela sozinha não consegue, ela precisa de apoio. Ela precisa de apoio tanto para cursar, fazer algum curso, para se direcionar na vida. Né? Uhum. Mas, então, veja bem, nós temos muitos casos. Um último caso agora é a menina que... Aí isso é um concurso, é feito, tem uma data, acho que até novembro, a gente abre inscrição para as pessoas que queiram se inscrever, tem os critérios, né? Tem que ser arrimo de família, quer dizer, o arrimo de família no sentido de que ela mantém o lar, mesmo ela sendo casada, ou ela tendo outros que têm, vamos dizer assim, um salário e ganham de, mas ela é a maior contribuição, né? Uhum. Mas mesmo assim, ela quer dar mais algum passo e precisa de orientação e de ajuda e até de participação financeira, muitas vezes. Então, nós tivemos vários casos, meninas que estavam vendendo no semáforo lenços para poder sobreviver e tinha o sonho de um dia fazer uma faculdade e não conseguia. Então, através dessa ajuda, desse programa, ela conseguiu entrar na faculdade, está terminando o curso dela com ajuda, né? nesse aspecto. Meninas que eu digo, mas mulheres arrimo de família, já. Né? Um dos casos assim, que eu achei muito importante foi uma delas que estava querendo fazer psicologia, ela tinha feito até uma matrícula, mas de repente ela teve um problema de saúde sério e ficou seca. Não pôde. Então, ela não tinha mais como fazer e não tinha recursos suficientes também para vencer, mas queria. Ela tinha um sonho, ela tinha o ideal, ela tinha a liderança necessária para continuar, mas precisava de ajuda. Nesse caso, ela conseguiu ser classificada dentro desse programa, né, cumprindo todos os requisitos, e com a ajuda que ela recebeu, ela conseguiu comprar um óculos, que eu nem sabia que existia, fiquei sabendo quando vi, um óculos que faz a leitura, né? Ele faz a leitura. Com aquilo, ela conseguiu estar terminando o curso dela de psicologia e já com a possibilidade de fazer a sua pós-graduação. Sabe? Por exemplo, né? Por exemplo, né? É uma história de Argentina que ganhou, né? A nossa aqui de Fluminense. A nossa aqui foi. A nossa aqui também, ela tinha o sonho, né? De crescer, de se desenvolver. E ela acabou conseguindo ir, foi embora para a Argentina e conseguiu fazer lá o curso. Foi fazer está muito bem lá. Acredito que todas as histórias sejam fascinantes, né? Todas são transformadoras. São transformadoras. Tudo de superação. Ela precisa de um empurrão, vamos dizer assim, de um gatilho. Seja conhecendo a si mesmo, autoestima, né? Sabendo que ela pode, mas ela precisa de uma ajuda de alguma forma. Ou de orientação, ou conhecimento técnico. Esse é o nosso foco.
porque se ela acredita nela, É. e aí ela, não é só acreditar, né? Precisa acreditar e desenvolver as habilidades. Uhum. Se ela acredita e vai desenvolver as habilidades, e inclusive muitas dessas que participaram do Mulheres em Harmonia Conectadas, hoje elas estão participando de quase todos os projetos do Sebrae. Eu vejo Sebrae muito. também eu vejo que é um braço muito importante, Muito, né? muito. E Nós elas fizemos- perceberam isso, e eu vejo elas direto nessas ações que o Sebrae tem desenvolvido. Voltando aos jovens, nós da UEPP, junto com vocês, Sorotimistas, mais vocês do que a gente, né? Porque a gente leva os louros, mas na verdade quem faz são as Sorotimistas. A gente desenvolve o concurso do voto consciente e o concurso de redação, né? Que é dentro desse escopo aí do voto consciente. Esse ano foi a terceira edição e o tema foi representatividade política e desenvolvimento regional, porque algumas regiões prosperam mais que outras. O que esse projeto representa para vocês e qual que é a importância de despertar no jovem essa vontade, esse desejo, a vontade de conhecer o que é o sistema brasileiro, como que funciona a nossa democracia na prática e a importância disso para vocês? É muito importante, porque veja bem, a maioria, eu fiquei surpresa, porque falando dessa questão da representatividade, nem professor muitas vezes compreende bem isso. Por exemplo, quanto que nós perdemos por não ter deputado federal na nossa cidade ou estadual, quanto que a região perde. Então, quando eles trabalhar com isso e começar a conversar, e aí nesses encontros que a gente fez, deu para conversar um pouquinho com os jovens aprendizes. E aí eles não tinham noção também disso. E quando eles percebem isso, eles falam, nossa, então a gente precisa realmente mudar essa formação a nossa também, forma. Então, é a formação. Então, formar essas pessoas para ter uma consciência não partidária, mas uma consciência política, entender que a região precisa crescer, precisa desenvolver, e para isso nós temos que ter representatividade, e que, inclusive, amanhã pode ser ele o líder. Sim. Eu achei legal que uma vez, numa dessas aí, um prefeito foi visitar, foi a escola, né? Aí ele falou assim, sabe o que é o meu sonho agora? Ser prefeito. Falou pro prefeito. Quer ser prefeito. Se prepare, se cuida. Então, mas você vê, se despertar uma coisa que de repente nem... Mas, nossa, então é isso. Porque qual que é a ideia também? Que o político é isso, aquilo, um monte de ruim. Exato. E nada de... Mas veja bem, nós precisamos, eu sei que não está fácil escolher, mas a gente precisa escolher, se não for bom também tem que cobrar. Sim. Mas às vezes a gente nem lembra quem votou na última eleição. Então, o quanto que isso é importante? Você está dando... Eu falei, você está dando uma carta em branco para a pessoa quando você vota. Então, você tem que aprender a cobrar. Cobrar não é de rebeldia. Cobrar com educação. Nós estamos precisando disso. Mostra os dados, mostra as informações. Levam essas informações fidedignas para poder fazer qualquer tipo de cobrança. Não é sair cobrando que nem rebelde sem causa. Você, político não presta, não, esse só rouba, esse não sei o quê. Então, essa educação que Então, esse projeto, para nós, vem muito de encontro com a nossa missão. Isso. Essa de educar, de formar, de mostrar essa realidade. A política é muito bonita, é maravilhosa, todos nós somos políticos e todos nós temos o direito e o dever de exercer essa política, seja através de cargos eletivos ou seja como cidadão, escolhendo e acompanhando, porque falta essa noção, né? E saber que é muito importante. Então, não podemos só falar, mas é bandidagem. Espera um pouquinho. Não é. Existem gente muito boa que pode ir nos representar. Então, é exatamente ter esse olhar, quer dizer, olhar na formação do indivíduo, olhar, sabe, olhar nas condições, além de ter representatividade, né? Quer dizer, ser da região, que é muito importante, para o desenvolvimento econômico, etc., da região, mas principalmente também a questão da formação desse indivíduo que vai me representar. Quem é ele? A história dele. A história de vida dele, a história de formação dele. O comprometimento, né? Com a localidade. Que compromisso que ele tem. Exatamente. Né? Então, para a gente isso é muito importante, porque entra nessa questão e nesse programa de formação dos jovens. E o que a senhora falou, achei muito interessante, assim, de despertar também nele o desejo de um dia estar lá. De um dia estar lá. E não a gente enxergar a política como algo inalcançável, inatingível, né? Como se os políticos fossem extraterrestres, né? Que
pousaram aqui e foram lá para o Congresso, foram para o Planalto. Não, são pessoas que eram como nós aqui da cidade deles e por algum motivo ou outro decidiram ser líderes e estão lá. Sim, é despertar neles assim, ó, por exemplo, ó, não é porque você está morando aqui na periferia, um exemplo, que você não pode ser prefeito, empresário, professor, enfim, você pode ser várias coisas, vai depender de você. O que você quer? Tem que acreditar em você e fazer a sua parte, que não vai cair do céu. Faz a sua parte que você vai conseguir. Né? Isso é importante, porque às vezes por eles morarem assim, às vezes em região menos favorecida, já acha que tem que se conformar. A gente não pode... Essa palavra conformidade deveria ser riscada do dicionário. Ela não deveria existir. Porque a gente jamais deveria se conformar com coisa ruim. Exato. O comportamento conformista que deveria ser erradicado. Sim, né? Deveria ser banido. E mostrar também a importância dele no votar. Quer dizer, ele é muito importante para escolher. Quer dizer, entra lá no campo da autoestima novamente, porque ele tem que saber que a posição que ele ocupa ao votar, ao escolher alguém, é essencial, é de muita responsabilidade. Eu até de vez em quando, eu bato numa afirmação, né, que o voto é o instrumento mais democrático que existe. Independente Sim. de classe social, independente de região, de religião, ou de seja lá o que for, ele vale exatamente seja para quem for. Sim. O voto de um rico vale o mesmo que o voto de um pobre. De uma mulher vale o mesmo que de um homem. É igual o tempo. É 24 horas para todo mundo. Isso. Não importa se você é pobre, rico, que você faz 24 horas. É engraçado que parece que as pessoas não se deram conta disso Sim. ainda. Né? Agora, eu penso assim, uma coisa que precisa ser trabalhada com a juventude, não só com a juventude, mas eu falo que a gente às vezes conversa com eles e percebe. As pessoas pensam que corrupção é só aquele que roubou lá, sabe? Que pegou propina. Os pequenos atos. Mas quantos atos pequenininhos eu posso ter de corrupção? Né? Se eu fico pedindo, por exemplo, sei lá, dá uma carta de motorista para mim, para eu votar em você, qualquer dessas coisas aí, isso é corrupção também. Eu recebi uma assistência, um benefício assistencial do governo e está trabalhando sem registro, né? Olha, não me registre porque senão eu perco a bolsa. Isso é corrupção. Sim. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu penso que precisava ser mais trabalhada. Para a gente tomar essa consciência de que, será que eu também não cometo alguma corrupção? Aí a gente já vai entrar numa filosofia. Eu penso que os políticos estão lá, eles são assim porque nós somos assim. Talvez se fosse um de nós lá, estaria fazendo a mesma coisa. O que muda é a escala. A corrupção está inerente. O que muda é a escala. Lá ele tem uma opção de roubar mais. Exatamente. E essa coisa também, né, que para votar já tem que... O quanto que vai me dar? Essas coisas precisam mudar. Sim. Essas barganhas. Voltando a falar da Sorotimistas, quais são os próximos passos, os próximos projetos que vocês estão aí em mente para o futuro próximo para as mulheres aqui de Prudente? Olha, nós temos inclusive já programado um workshop, né? Já agora, né? Caminhando nessa linha aí da autoestima e na descoberta de si, ela precisa se conhecer bem, a mulher, a menina também, para que ela possa realmente atuar na família e na comunidade em que ela vive, né? Então, além do desenvolvimento desses programas que já estão acontecendo, o Sonho Realize já está acontecendo ali lá na casa do aprendiz. Do pequeno aprendiz, né? Do aprendiz cidadão. Aprendiz cidadão é o novo nome agora, né? Está sendo desenvolvido ali, né? Outros que já estão programados para os bairros, como esses da Finanças, aí nós já temos, então, essa programação, já está sendo programado, principalmente. A gente tem procurado as escolas, porque ali você encontra tanto para os jovens, né, a parte dos jovens, como para as mães, funcionários, quando você fala na questão da educação financeira, então os núcleos, né, onde vai. Então, nós temos vários outros programas. E tem o projeto de mães, para começar na Ana Jacinta, que é para trabalhar a autoestima da mãe e como que ela vai trabalhar os filhos, educar os filhos dela, para ele ter autoestima, para não destruir ele na primeira infância. Exato. Eu acho que o segredo é a mãe. Nós vamos porque trabalhar a mãe, ela que educa, né? Então, às vezes,
né, falou, um homem lá que vai lá e ele não incentiva a própria esposa, ou ele fica com ciúmes quando a esposa tá sobressaindo, mas qual foi a educação que ele recebeu da mãe dele, né? Então... Sim, mas só que também tem muitos homens... Eu estou jogando a culpa em vocês. Não, os homens... que a criança presencia, né? Homens violentos, várias coisas, agressivos. E a mulher, às vezes, pela necessidade financeira, fica ali aguentando tudo aquilo. E, além disso, a gente também tem a campanha, né? Que a gente faz constantemente do combate à violência e do tráfico humano, porque as pessoas não têm noção de quantas pessoas são traficadas por dia. Nossa. Tanto criança, como mulheres, como homens também. Mas nós temos... algo que fica meio fora do radar da realidade, né? No Brasil se desaparece 64 pessoas por dia. 64? Então, o tráfico humano ele é muito grande. E aí a gente está sempre com essas campanhas. Cuidado com as promessas grandiosas. Cuidado também para não deixar a criança sozinha, que desaparece. Não é nem sozinha. Você dá uma descuidada e, de repente... Cadê a criança? Meu Deus. Quantas crianças desaparecem nesse país? Eu acho que esses dias teve um caso em Campo Grande, a criancinha foi encontrada, acho que no Paraguai, né? Sim, mas isso é constante, né? Esse desaparecimento de crianças, principalmente de mulheres, e às vezes não é desaparecendo assim, como se desapareceu, ela vai com a promessa de emprego, vai ser a, sei lá, modelo, vai ter, e aí é uma grande ilusão, e chega lá vai ser traficada, né? Ou vai para tráfico de órgãos, ou vai para prostituição. Ou vai para uma coisa ou para o trabalho escravo. Estava tendo muito caso de promessa de emprego em uma região ali na Ásia. Quando a pessoa chegava lá, era para trabalhar em telemarketing dessas empresas que dão golpes, né, no mundo inteiro. Enfim, sempre tem, ou vai ter uma escravidão, ou tráfico, ou enfim, um monte de, essa situação. Então, toma muito cuidado com grandes promessas, né? E voltando de novo a falar da Sorotimis, a mulher, a menina que está nos assistindo e que ficou interessada em participar de algum dos projetos que vocês desenvolvem, ou de se candidatar aí a ser uma voluntária e de participar, como que ela procura, como que ela acha vocês? Ela pode ir na nossa rede social, porque a gente não tem um contato assim, nosso mesmo, de uma sede, a gente não tem uma sede, que é Sorotimista Presidente Prudente, Sorotimista com P mudo, que é no Instagram, e mandar uma mensagem para a gente no direct, que nós vamos fazer contato com ela. E normalmente nós temos uma reunião mensal às primeiras quartas-feiras do mês ali na Associação Comercial, 7h da noite. Num caso desse, se estiver interessado, também pode comparecer para conversar com a gente. E no Instagram, então, na página do Instagram de vocês, tem também os horários, tem os projetos que estão sendo desenvolvidos? Os projetos, sim. Os horários dos projetos também, quando a gente está fazendo os projetos. Agora, às vezes, o horário da reunião a gente não costuma colocar, mas é uma coisa que a gente pode começar a fazer. Reunião hoje, tal lugar, né? Isso. E aí fica a dica aí para uma sede, né? Quem puder, né? A UEPP também, né? Pode ser compartilhado, né? Se algum político estiver nos assistindo, a gente aceita de bom grado uma sede. E qual o recado, né? Já finalizando aqui a nossa conversa, que cada uma gostaria de deixar para as mulheres que estão numa situação aí complicada, com uma autoestima baixa, ou precisando desenvolver algum projeto ali, mas está sem um conhecimento, como a senhora falou da questão de precificar o meu sabão, como que eu vou vender. Que recado que vocês gostariam de passar para cada uma dessas mulheres e também para os homens, né? Por que não? Tanto as mulheres quanto os homens, né? Se você está em uma situação complicada e precisa de ajuda, primeira coisa, busque o local certo. Existem muitos locais. As mulheres, se elas estão em situação de violência, elas podem ligar no 180. Se elas estão precisando mesmo trabalhar a autoestima, não é só a Sorotimista, tem mais entidade que elas podem procurar. E também nós estamos aqui, é só nos procurar e participar dos nossos projetos, que a gente está sempre divulgando, quando nós vamos ter palestra, workshop, a maioria de tudo que a gente faz é gratuito. Quando a gente faz alguma coisa para cobrar, é para arrecadar algum pouquinho de dinheiro para cobrir as despesas. Mas praticamente todos os nossos trabalhos, vamos dizer assim, 99% é gratuito. Então, aproveitem, e não só os nossos, existe palestra na cidade,
workshops, projetos, o Sebrae também tem, o Senac tem. Existem muitas ofertas que preciso ir buscar. Não dá para eu trancar lá dentro de casa e ficar quietinha e esperar que alguém vai me buscar. Eu preciso ter a iniciativa. E a iniciativa e pesquisar e ir atrás. Né? Então, tem muitas oportunidades para a gente buscar essa ajuda. Então, como a Antônia já falou daquelas que precisam buscar ajuda, mas eu faço um apelo para a mulher hoje. Todas as nossas mulheres do lar, ou profissionais ou não aposentadas, né? Aquelas que queiram servir, nos procurem para fazer parte do Clube Sorotimista e poder dar um pouquinho de si para as demais, né? Venha nos ajudar, venha servir, porque, gente, olha, se a gente não serve para servir, né? E é melhor doar do que pedir doação. Vamos servir, né? Porque servindo você se realiza enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Enquanto um ente de Deus. Quer dizer, venha servir. E se você é mulher e pode está disposta a prestar um pouco desse auxílio, veja bem, lembrando que o clube não ele não faz um trabalho de filantropia, na verdade. Né? É um trabalho de formação. Essa é a nossa diferença. E essa, às vezes, é a dificuldade, quando vocês disseram, uma das dificuldades de trazer as pessoas para fazer parte. Porque as pessoas, normalmente, quando falam em trabalho voluntário, pensam na filantropia. Né? Quer dizer, eu vou porque eu vou ajudar dando dinheiro, eu vou ajudar fazendo algum serviço ali para... Não, é ajudar a formar pessoas. Então, às vezes a gente pensa, né, quando entra nessa área da filantropia, é mais ou menos igual cortar a unha, né? Você corta, ela está sempre crescendo, corta, ela cresce, corta, ela cresce. Você está ajudando, mas está sempre gente precisando, Mas de vocês, então, é diferente. Exatamente. Né? Não é para socorrer, é para ensinar você a se levantar, a se erguer. Sair daquela bolha dela. Ou ensinar você a se erguer, ou vir para ajudar a erguer pessoas. São os dois polos. Ou você vem para ajudar, ou você vem para servir. Erga-se ou erga. E quando você ajuda, né, você está servindo. E também precisa mudar esse conceito de ajuda, que tem gente que acha que ajudar é só eu levei cesta básica, eu levei roupa. Exatamente. Não é. Eu penso que esse trabalho, não é que o nosso é melhor que os outros, mas é isso que eu quero dizer. Mas quando você... Sabe aquela coisa, é uma questão ensina de a pescar, missão, né? Não é? Ensina a pescar, ensina a ser independente. Para mim, essa é a melhor forma de ajudar. Eu tenho certeza disso. Bem, vamos chegando ao final do nosso episódio. Muito obrigado pela presença de vocês duas aqui. E mais do que um agradecimento, parabenizo pela iniciativa fantástica de vocês de enxergar isso que a senhora falou agora, de que o mais importante é fazer com que a pessoa se erga, né? E você que já está erguido, que você erga alguém. Venha nos ajudar. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Fica o convite aí para todos, então, acessarem aí a página no Instagram da Sorotimistas. Lembrando que os Sorotimistas tem um P mudo antes do T, né? Isso. Mas se colocar no Google ali, com certeza acha, é só colocar Sorotimistas Presidente Prudente. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, a participação no nosso podcast. Tudo isso que vocês falaram vai de encontro àquilo que o EPP defende, que é o desenvolvimento. Sim. Né? Não existe um desenvolvimento regional se o indivíduo não está desenvolvido. E ninguém vai se desenvolver se não tiver com a autoestima elevada, se não estiver autoconfiante, se não estiver preparado para seguir o seu caminho. Então, parabéns, muito obrigado. Obrigado por participar. E a todos que estão nos assistindo, nosso muito obrigado. E fica o convite para assistir os próximos episódios, os episódios que já estão gravados no nosso YouTube, e o convite para curtir e compartilhar a nossa página. Um abraço a todos e fiquem com Deus.